na ONU, o Brasil foi alvo de um dos ataques diplomáticos mais duros da história recente. O presidente dos Estados Unidos acusou nosso país diretamente de censura, repressão judicial e de perseguir opositores. Horas depois, no entanto, as manchetes de boa parte da imprensa brasileira contavam uma história totalmente diferente. A história de uma vitória do presidente Lula. E como isso é possível? Como um evento de confronto explícito foi subvertido e apresentado ao público como um triunfo da diplomacia brasileira? Se a estratégia de Donald Trump é um livro aberto para qualquer analista, por que tantos insistiram que ele cedeu ao encanto do presidente Lula? Eu sou Davi Aragão, você está no Hub TNT e hoje não vamos apenas reportar os fatos, vamos dissecar a anatomia de uma narrativa. Vamos entender como a interpretação muitas vezes se torna mais poderosa do que a própria realidade dos fatos. Primeiro, vamos aos fatos brutos. O que aconteceu ontem? O presidente Lula, no seu discurso de abertura, fez uma defesa da soberania e criticou de forma velada sanções arbitrárias e intervenções unilaterais, uma mensagem direta aos Estados Unidos. Minutos depois, o presidente Donald Trump sobe ao mesmo púlpito e a resposta é tudo menos velada. Ele acusa o Brasil frontalmente de corrupção judicial, censura e de atacar os direitos de cidadãos, inclusive cidadãos americanos, e justifica suas tarifas como uma resposta direta a esses abusos. Um ataque direto e sem precedentes na história dos dois países. Mas no meio desse ataque veio a isca, um comentário pessoal. Trump diz que encontrou Lula, que ele é um cara legal, que tivemos excelente química e que marcariam um encontro. É nesse exato ponto que a realidade se bifurca e a construção da narrativa começa. O que nós assistimos ontem na ONU, no discurso de Donald Trump, não foi um ato contraditório, não foi um improviso e certamente não foi um momento de fraqueza do presidente americano. Muito pelo contrário, foi a execução perfeita, previsível e impecável da sua conhecida estratégia de negociação. O método que ele afiou por décadas como empresário e que transformou em uma doutrina de política externa como presidente dos Estados Unidos. Para entender o que realmente aconteceu, o que isso sinaliza para o Brasil, precisamos deixar de lado a surpresa e começar a analisar o Manual Trump de poder. E ele se baseia em um processo de 4 etapas. O primeiro passo é incendiar o tabuleiro ou a criação de uma crise. A primeira regra de Trump é nunca negociar em um ambiente estável. Ele inicia qualquer processo criando uma crise ou aplicando uma pressão pública máxima, quase insuportável. Isso pode vir de forma de ameaças diretas, tarifas punitivas, insultos pessoais ou, como vimos ontem, acusações gravíssimas. O objetivo é claro, desestabilizar completamente o oponente. É tomar o controle da narrativa e criar um problema tão grande, tão urgente, que a outra parte se sinta desesperada por qualquer solução, por qualquer alívio. O segundo passo é personalizar o conflito. Uma vez que o tabuleiro está em chamas, Trump retira a negociação dos canais diplomáticos tradicionais. Ele ignora ministérios, embaixadas e burocratas e transforma a disputa em uma relação puramente pessoal entre ele e o outro líder. A questão deixa de ser uma complexa negociação entre Estados Unidos e Brasil. Ela passa a ser uma questão de química entre Trump e Lula. E por quê? Porque nesse terreno, Trump tem o controle total. Os detalhes técnicos da política perdem importância para a força da personalidade do presidente. É um jogo de alfas e não de nações. O passo 3 é oferecer a rampa de saída pessoal. E aqui vem a genialidade tática do método. Após criar a crise e levar a tensão ao limite, ele oferece uma saída. Mas essa saída nunca é uma solução técnica ou burocrática. É sempre uma oferta de diálogo direto, pessoal. Um telefonema, um encontro, uma cúpula. Ele se posiciona como bombeiro que chega para apagar o incêndio que ele mesmo começou. A oferta o faz parecer magnânimo, um grande dealmaker, ao mesmo tempo que força o oponente a negociar sobre os exatos termos de pressão que ele acabou de estabelecer. E o passo 4 é declarar a vitória pessoal. Qualquer resultado que saia desse encontro, por menor que seja, um aperto de mãos, um comunicado vago, é imediatamente enquadrado por Trump como uma vitória pessoal massiva. Uma vitória que, segundo sua narrativa, só foi possível por causa da sua genialidade e de sua postura inicial firme. Ele não negocia apenas pelo acordo, ele negocia pela manchete que vai ser criada em torno dele. E se isso soa familiar, é porque é de fato. Esse padrão se repetiu inúmeras vezes. Com a Coreia do Norte foi o caso clássico. Primeiro, a pressão máxima. Chamou Kim Jong-un de homenzinho do foguete e ameaçou com fogo e fúria. Depois, a rampa de saída pessoal. Diz que eles se apaixonaram e ofereceu cúpulas históricas, personalizando totalmente a relação. Com a China, a mesma coisa. Lançou uma guerra comercial bilionária, a pressão máxima. Ao mesmo tempo, chamava Xi Jinping de seu grande amigo, a rampa de saída pessoal que levou a um acordo parcial. Até com os aliados da OTAN, primeiro a humilhação pública, chamando a aliança de obsoleta. Depois, os encontros cordiais, onde ele declarava a vitória, dizendo que a sua pressão fez todos pagarem mais. O manual de Trump é seguido à risca, sempre pelo presidente. E agora, vamos aplicar esse manual que vimos ontem com o Brasil. A crise foi criada, sim, discurso duro, as acusações de censura, a ameaça de que o Brasil falhará sem nós, os Estados Unidos. Foi a aplicação de pressão máxima. A rampa de saída foi oferecida? Claro. O elogio pessoal, ele é um cara legal, tivemos excelente química e o convite para a reunião foram a rampa de saída. E qual que é o objetivo final? Trump não está cedendo, ele está executando o seu plano. Ele está tentando forçar o presidente Lula a um encontro bilateral onde os termos já foram
foram definidos pela ameaça de Trump. Se Lula aceitar, ele vai para uma reunião sob a sombra de um ataque já feito. Qualquer concessão, por menos que seja, será uma vitória de Trump. Se Lula recusar, será pintado como um intransigente que não quer negociar. Isso sinaliza um dilema estratégico para o Brasil. A oferta de diálogo não é uma concessão, mas a abertura de um canal de negociação sob os termos de Donald Trump. Em qualquer cenário, o presidente americano busca manter a vantagem. Portanto, o movimento de ontem não deve ser visto de forma alguma como uma contradição ou um sinal de fraqueza. Foi a execução deliberada, fria e calculada de um manual de negociação testado e aprovado, cujo único objetivo é criar uma alavancagem assimétrica para forçar uma negociação nos seus próprios termos. Entender esse manual não é uma questão de opinião, é uma questão de estratégia. Independente do que a gente pense, se o Donald Trump está correto ou está errado, essa é a estratégia que ele usa em todas as negociações, desde o seu primeiro mandato, e é exatamente o que ele está executando com o Brasil. Apesar dessa clareza histórica, dessa previsibilidade quase matemática do manual de Donald Trump, a história que foi contada para você, espectador, aí no Brasil, foi outra. A mídia não apenas reportou os fatos, em muitos casos, ela os editou. Ela escolheu o ângulo da câmera, ajustou a iluminação e, no final, apresentou uma fotografia completamente diferente da realidade. O elogio pessoal de Donald Trump virou uma surpresa improvisada. O encontro de segundos foi transformado no resultado de encanto irresistível de Lula. Uma tática de poder trumpista foi, num passe de mágica, reembalada como um triunfo pessoal do presidente brasileiro. Como essa subversão dos fatos acontece de forma tão eficaz? A resposta está primeiro em um viés ideológico claro. Estudos da Fundação Getúlio Vargas, já em 2024, mostravam que entre 70% e 80% dos jornalistas brasileiros se identificam como progressistas. E isso não é um problema em si, mas gera uma consequência inevitável, um enquadramento seletivo. As críticas duras de Trump ao judiciário brasileiro são minimizadas, tratadas como exageros trumpianos ou retórica para a base. Já o elogio, esse sim, é elevado à categoria de evento principal. Ele se torna a vitória. Vamos ver isso na prática, com exemplos claros de ontem. A BBC Brasil, por exemplo, descreveu o anúncio da reunião como uma surpresa em meio à tensão. O foco da reportagem é a química entre os líderes. A narrativa criada foi a de que Lula, com sua habilidade, conseguiu desarmar Trump. O histórico de negociação do americano, que prova que isso é uma tática, foi completamente ignorado. A Folha de São Paulo foi ainda mais longe. A manchete dizia: Trump elogia Lula e marca encontro, sinal de que a soberania brasileira prevalece. Analise a engenharia dessa frase. Ela pega um gesto tático de Trump e transforma em um reconhecimento implícito da estatura de Lula. Isso, mesmo que 95% do discurso americano tenha sido dominado por acusações e ameaças. G1 e UOL seguiram o mesmo roteiro. Elogios de Trump a Lula é destaque. Eles elegeram o fato mais conveniente e o transformaram no protagonista da história. E a interpretação sugerida? Que essa foi uma conquista contra as tarifas, ignorando que na mesma fala Trump justificou as sanções e as conectou diretamente à violação de direitos humanos, inclusive contra cidadãos americanos pelo Brasil. E essa narrativa, claro, transborda para a política. No Twitter, perfis como o deputado petista Reginaldo Lopes viralizaram a mensagem: Lula agiu como líder e protegeu o Brasil. O gesto tático de Trump foi transformado, em sua etapa final, em um slogan de propaganda política do governo. Essa subversão é perigosa porque ela inverte a lógica dos fatos. A realidade é que a crítica de Trump sobre censura e prisões políticas foi a justificativa que ele usou para as ações americanas. Mas a narrativa da mídia brasileira foca no elogio para criar a impressão de que a diplomacia de Lula forçou a mão de Trump e vai resolver o problema. Claro que houve vozes dissonantes. Analistas independentes, como os ouvidos pelo Estadão, apontaram o óbvio. Trump suaviza o tom para tornar o diálogo possível, ou seja, é estratégia e não encanto. Mas essa voz analítica foi, em grande parte, totalmente abafada. E o motivo é a polarização. A mídia de esquerda prioriza o otimismo governista. Ela cria uma câmara de eco onde o público pró-Lula, que hoje representa 55% de aprovação segundo o Datafolha, recebe exatamente a história que quer ouvir, a de um triunfo moral. É a construção de um escudo de otimismo para proteger a audiência de uma realidade mais dura e complexa. Uma realidade onde a batalha, na verdade, está apenas começando. E aqui chegamos à pergunta central. Se a estratégia é tão clara, tão documentada, por que boa parte da mídia brasileira escolheu ignorar tudo isso e vender a história de que Lula, com seu carisma, dobrou Donald Trump? A resposta não está na análise geopolítica, mas na dinâmica entre mídia, poder e público. Porque pense bem, se a análise de estratégia de Donald Trump é tão cristalina para qualquer observador com o mínimo de repertório geopolítico, por que uma parte tão significativa da nossa mídia insiste na narrativa da vitória de Lula? E a resposta, eu te garanto, não está em uma falha de análise, não se trata de incompetência. Pelo contrário, trata-se de uma escolha deliberada, uma escolha consciente de construir uma narrativa específica, por razões que são ao mesmo tempo políticas, comerciais e até psicológicas. Essa interpretação, que parece tão contraintuitiva para um analista, se sustenta como uma força impressionante. E essa força vem da combinação de 4 fatores poderosos que juntos criam uma realidade paralela. O primeiro fator é o alinhamento político e o viés de confirmação. Esse é o motor de tudo. Precisamos abandonar a ideia ingênua de que mídia é um bloco monolítico e neutro. Veículos, canais e comentaristas têm
sim alinhamentos ideológicos. E isso não é necessariamente um problema, desde que tenhamos consciência disso. A função de veículo ou comentarista que apoia abertamente o governo Lula não é, em primeiro lugar, fazer uma análise geopolítica fria e isenta. A defesa principal dele é a defesa do projeto político que está em curso. A sua prioridade absoluta é garantir que o governo seja sempre percebido pelo público como forte, como competente e, acima de tudo, como vitorioso. E o mecanismo para isso é o viés de confirmação, em sua forma pura e simples. Diante de um evento complexo como a de ontem, a pergunta que guia a linha editorial não é o que de fato aconteceu. A pergunta é outra: qual é a interpretação dos fatos que mais favorece o nosso lado? Nesse quebra-cabeças, as acusações de Trump são as peças feias, que não encaixam na imagem de vitória. Elas são descartadas. O elogio de Trump, por ser o único elemento positivo e totalmente inesperado, torna-se a peça central, a única peça que eles escolhem usar para montar a imagem final. O segundo fator é a força irresistível de uma boa história sobre análise fria. A análise de que Trump aplicou sua conhecida tática de pressão e aceno é academicamente correta, é precisa, porém é uma história péssima. É analítica, fria, complexa, como a gente está vendo aqui nesse vídeo. É um relatório de consultoria e ninguém se emociona com esse relatório. Agora, compare com uma outra narrativa, a de que Lula, com seu carisma e sua firmeza inabalável, encantou e desarmou o homem mais poderoso e imprevisível do mundo em meros segundos. Isso, meus amigos, é uma história excelente para se contar. Ela tem todos os elementos de uma saga épica. Tem um herói, Lula, o estadista habilidoso, e tem um vilão, Trump, o agressor errático. Tem um momento de virada dramático, encontro de 39 segundos, e tem, claro, um desfecho vitorioso. As histórias são, e sempre serão, infinitamente mais poderosas para moldar a opinião pública do que as análises técnicas. Elas geram engajamento, cliques, compartilhamentos. A análise fria apela à nossa razão. Uma boa história captura o coração. E na arena pública, o coração quase sempre vence. O terceiro fator é a demanda da audiência. Aqui entramos na lógica de mercado. Veículos de comunicação, em grande parte, são empresas. As empresas entregam um produto que seus clientes querem consumir. Na mídia, a audiência não é apenas espectadora, ela é cliente. O público que apoia o presidente Lula quer e precisa acreditar que ele é um gênio da diplomacia que triunfou na ONU. Ler e ouvir uma análise que confirma essa visão gera satisfação, gera validação. Agora, apresentar a interpretação mais cética, a de que foi uma armadilha de Trump e que o Brasil está em uma posição vulnerável, geraria o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Ninguém gosta de ouvir que o seu herói talvez tenha sido ingênuo. Essa versão da história seria rejeitada por essa mesma audiência. O que se cria é um círculo perfeito que se retroalimenta. A mídia entrega a narrativa que a audiência deseja e a audiência, com seu engajamento, valida o modelo de negócio da mídia. Uma verdadeira câmara de eco. E, finalmente, o quarto fator, a narrativa como ferramenta de governança. Para o governo e seus aliados, consolidar essa percepção de vitória na ONU não é apenas uma questão de imagem. Tem efeitos práticos, imediatos e poderosos. É o chamado dividendo político da narrativa. Primeiro, para fortalecimento interno. Uma vitória no palco mundial projeta uma imagem de força e competência do presidente que ajuda a neutralizar crises domésticas e desmoralizar a oposição. A mensagem é simples e eficaz. Enquanto eles criticam aqui dentro, o mundo lá fora nos aplaude. É um escudo narrativo poderoso. E segundo, gera capital político. A suposta concessão de Trump é usada internamente como a prova cabal de que a política externa de altivez e soberania está correta e funcionando. Torna-se um triunfo, troféu diplomático para ser usado em futuras negociações e, claro, na propaganda governamental. Como a gente viu até aqui, a insistência nessa tese não é um acidente. Um projeto que transforma a interpretação dos fatos na mais poderosa das ferramentas políticas. E a batalha de narrativas, como a gente previu, não terminou na ONU. Ela se aprofundou ainda mais hoje, com a resposta oficial do governo brasileiro. E se a fala de Trump foi um ataque frontal, a resposta de Itamaraty foi um recuo disfarçado de estratégia. Um movimento que, para análise crítica, revela um cálculo político cínico, focado inteiramente nas próximas eleições. A prova veio na forma de uma entrevista do chanceler Mauro Vieira à CNN americana. As desculpas foram claras. Primeiro, a já esperada e conveniente justificativa da agenda lotada do presidente Lula. Segundo, a condição de que o diálogo só aconteceria se for de interesse do Brasil. E para selar o distanciamento, a proposta de um encontro meramente virtual, uma videoconferência. Mas para entender a recusa por trás da diplomacia, a análise crítica aponta para um lugar muito específico: as eleições presidenciais de 2026. Vamos ser diretos. Para a campanha de reeleição do presidente Lula, um conflito controlado com o governo de direita dos Estados Unidos é um ativo político de valor inestimável. Uma paz negociada e uma foto amigável na Casa Branca não somam votos. Já a manutenção de um antagonismo com o inimigo imperialista é uma ferramenta eleitoral poderosíssima. Ela une a base petista, reforça a narrativa de soberania contra os bolsonaristas e cria um adversário externo para desviar o foco dos problemas internos. Nesse xadrez, resolver a crise com os Estados Unidos é um péssimo negócio político. O confronto, sim, é muito útil. A falta de interesse em sentar à mesa para negociar com os Estados Unidos não é apenas diplomacia, é uma escolha deliberada, uma peça
importante, talvez a principal no tabuleiro da campanha de 2026. Some a esse cálculo eleitoral um fator tático mais imediato, o medo. Fontes do Planalto, conforme a Folha de São Paulo, admitem o receio de uma humilhação, o pavor de um efeito Zelensky, onde Trump usaria a Casa Branca para encurralar publicamente o presidente brasileiro. E é para mascarar esse cálculo eleitoral frio que a engenharia narrativa da mídia aliada entra em ação com força total. Como vender um recuo motivado por conveniência política como um ato de genialidade? A resposta veio com uma única palavra citada por todos eles: cilada. De repente, a história é completamente invertida. Veículos como G1, Folha e a BBC passaram um dia explicando que o governo, na verdade, está sendo prudente ao evitar uma armadilha de Trump. Vamos traduzir a mágica dessa ginástica retórica. O cálculo eleitoral para manter o inimigo útil até 2026 vira a prudência estratégica de um líder que não cai em provocações. O medo de ser humilhado na Casa Branca vira altivez de quem dita os termos ao propor um encontro virtual. E o recuo tático vira a defesa da imagem de um negociador vitorioso que sabe que não se deve jogar no campo do adversário. Percebe essa inversão? A mídia aliada ao governo não nega a recusa ao encontro presencial. Ela celebra como prova de astúcia de Lula. Um governo que demonstra não querer sentar para resolver uma crise com seu maior investidor é aplaudido por sua cautela genial, ocultando o fato de que a crise, para a estratégia de poder do governo atual, é muito mais valiosa do que a solução que vai beneficiar diretamente empresários brasileiros e a população como um todo. E tudo isso nos traz uma reflexão final e talvez a mais importante de todas. O que testemunhamos não foi um erro de reportagem, não foi uma falha de análise, foi uma escolha. A escolha deliberada de um segmento influente da mídia de construir uma lenda para fins políticos, mesmo que isso signifique ignorar a realidade econômica mais fundamental, a realidade da simetria, a realidade de que os Estados Unidos são o nosso maior investidor e um parceiro comercial com quem temos déficit histórico. Para um observador experiente, para qualquer um que tenha acompanhado a carreira de Trump, a conclusão é óbvia. Ele nunca cede sem um ganho estratégico. O seu histórico não mente, mas para a audiência alinhada, que foi alimentada por essa narrativa, o que resta é a percepção de uma vitória. E isso reflete o estado atual do nosso debate público. A análise fria dos fatos perdeu a batalha para a narrativa que é politicamente mais útil. E aqui está o perigo. O presidente Lula pode até sair desse episódio com uma vitória moral fabricada para o seu público. Mas a que custo? No mundo real, na economia que afeta a sua vida, tarifas custam bilhões, empregos são perdidos, investimentos são adiados. E nesse jogo de xadrez, um diálogo pragmático não é uma opção, é uma necessidade. A verdadeira soberania de uma nação se mede pela prosperidade do seu povo, e não por triunfos imaginários em manchetes de jornais. Então, quando lemos manchetes como a da Folha de São Paulo dizendo que Trump elogia Lula e marca encontro, sinal de que a soberania brasileira prevalece, não estamos vendo um relato dos fatos. Estamos vendo o produto final dessa arquitetura narrativa. O que aconteceu ontem na ONU foi um exemplo fascinante do triunfo da interpretação sobre a observação. Enquanto a observação fria dos fatos e do histórico de Trump apontam para uma manobra tática de poder, a interpretação politicamente útil e emocionalmente satisfatória criou uma lenda de vitória diplomática. A mídia não errou a análise, ela escolheu fazer um trabalho diferente. Abdicou do papel de analista imparcial para se tornar a construtora de uma realidade mais conveniente para o seu público e para o seu projeto político. Cabe a nós, como cidadãos, aprender a diferenciar uma coisa da outra. Agora, a pergunta final é para você. O que você realmente acha que aconteceu naqueles corredores da ONU? Foi a execução de uma estratégia previsível de Donald Trump ou foi o encanto irresistível da diplomacia de Lula? E mais importante, pensando no futuro do Brasil, o que você acredita que devemos priorizar? O diálogo pragmático, mesmo que isso signifique engolir orgulho, ou uma soberania rígida, ainda que isso custe para a população brasileira?